muda dentro de você. Aleluia. Falar o que Deus falou muda ao seu redor. Vou dizer de novo. Aleluia. Ouvir Deus falar muda algo dentro de você. Glória. Falar o que Deus falou muda algo ao seu redor. Aleluia. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra ela não tinha forma, era uniforme. E disse Deus, haja luz, e houve. À medida que Deus falou, Ele foi criando, Ele foi trazendo a existência. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Deus, Ele criou e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, à medida que Deus ele vai liberando a palavra dele, Ele vai realinhando, Ele vai organizando, Ele vai ajustando, Ele vai criando, Ele vai trazendo na existência o que não existe. Amém? Então o Espírito Santo ele está falando, Ele já falou através dos louvores, Ele já falou através do seu servo, né? E à medida que Deus fala, Ele vai organizando a gente por dentro, Ele libera chaves, Ele nos acrescenta a fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Só que a diferença está, não é em quem ouve, é em quem pratica. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Só que a Bíblia diz que o crer é o que faz a diferença na nossa vida, porque todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, para crer, eu preciso ouvir. E o crer não é simplesmente ficar no âmbito de ouvir a palavra, mas é quando a minha vida, ela dá uma resposta a tudo aquilo que eu ouvi. O que é crer? É quando Deus te convida para uma mudança de comportamento. É quando Deus te convida para andar no sobrenatural. Quando Jesus ele vem andando sobre as águas, Ele não vem mostrando que Ele era Deus. Ele vem mostrando aquilo que estava disponível para mim e para você. E Ele convida Pedro, está dizendo: Pedro, da mesma forma que eu ando sobre as águas, você também pode andar. Porque dentro de você há um espírito recriado, que é a minha natureza dentro de você. Ou seja, por dentro nós somos como Deus é. Então, a dificuldade, hoje eu estava meditando uma palavra, o Senhor me levou a Oséias. Oséias diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo padece porque muitas das vezes nós estamos sofrendo, muitas das vezes nós estamos tendo dificuldade na nossa vida, porque a gente não sabe aquilo que Deus fala ao nosso respeito dentro daquela situação. Você não sabe o que é que Deus prometeu para você nessa área específica. Muitas vezes a gente está passando pelo problema financeiro, é porque você ainda não sabe o que Deus falou sobre as suas finanças. Você está sofrendo uma vida na enfermidade, é porque você não sabe. Aí talvez você até saiba o que está escrito, não significa que você sabe. Não significa que porque você leu a Bíblia agora você é sabedor. O saber ali, o conhecer ali é um conhecimento revelado, é através do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele traz a revelação, porque o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Então, à medida que você vai se relacionando com o Espírito Santo, ele vai desmistificando a palavra, é como se ele estivesse revelando os segredos que estão por trás da palavra de Deus, através da Bíblia. É como se existissem códigos, e quando você ora em línguas junto com a meditação na palavra, esses códigos eles começam a ser decifrados, porque nós precisamos de uma mudança de mentalidade, nós precisamos de uma mudança de mente. A Bíblia diz que nós já temos a mente de Cristo na nossa mente, que é o nosso espírito recriado. Só que muitas das vezes, na hora de determinada circunstância, quando eu vou enfrentar determinada circunstância, em vez de usar a mente de Cristo, que é agir pelo Espírito, eu ajo com Adão. O Adão ele habita em mim, é a minha natureza pecaminosa, né? Então muitas das vezes a minha mente natural é limitada. Então a gente precisa aprender a andar no Espírito, que andar no Espírito é andar com a mente de Cristo. E isso só é possível através da meditação na palavra. Quanto mais você conhece da palavra, mais isso gera fé em você. Então agora você vai entrar na oração em línguas, porque uma coisa é você saber o que está escrito ao seu respeito, outra coisa é você crer naquilo. E depois que você crê, a fé ela se torna algo tão poderoso, porque se você ler a carta de Efésios, Paulo diz que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Ele começa a detalhar cada componente da armadura, e ele diz que a fé ela funciona como um escudo. Então a fé ela me blinda contra as astutas ciladas do diabo, contra os dados inflamados de Satanás. Então pela fé eu venço Satanás, só que pela fé eu me defendo. Então pela fé, que é através da oração em línguas e da meditação na palavra, você recebe fé. Quando você ora em línguas, jejum e medita na palavra, você recebe fé e você robustece a sua fé. Sua fé ela cria músculos espirituais. Você blinda a sua fé.
A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, confiar ali é fé. Confiar no monte do Senhor é como o monte de Senhor, não se abala. Então você começa a ter uma fé inabalável. Só que não significa que você agora tem capacidade de vencer o diabo. Porque a forma como você vence Satanás é diferente da forma como você defende. Ele diz que a fé é um escudo, mas a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra. Então você vence Satanás é pela palavra. Então quando você libera a palavra, você está dando um decreto. Então a gente vai falar um pouco sobre meditação na palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Vamos começar por Romanos capítulo 4. Vou te ensinar como eu luto as minhas guerras. Aleluia, Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim. Esperar os irmãos acharem. Romanos 4, 17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Ele está falando de Abraão aqui. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo que Deus chama à existência as coisas que não existem. Em alguma tradução ele vai dizer assim: ele trata as coisas que não são como se já fossem. Então nós precisamos aprender com Deus a como lidar com determinadas situações. A gente precisa tratar determinadas coisas da nossa vida a maneira como Deus trata. Então a gente precisa ver as coisas como Deus vê. A gente precisa olhar para as adversidades, para os conflitos que a gente enfrenta, e a gente ter a mente de Cristo em relação àquilo. Quando Jesus ele acalma a tempestade, ele olha para os discípulos e diz: homens de pouca fé. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês também têm capacidade de dar ordem para o mar se aquietar. Vocês também têm autoridade. Por quê? Porque vocês têm a palavra de Deus. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, darei muito fruto. Então Paulo está dizendo aqui que Deus ele chama à existência o que não existe. Então quando Deus ele chama à existência, quando ele libera a palavra, o poder criador de Deus, a Bíblia diz que a fé é a substância que traz a existência o que não existe, porque a fé é um fundamento firme das coisas que eu não vejo, mas ainda assim eu espero. É uma convicção do meu espírito de que aquilo que Deus disse, independente do que eu esteja vendo, sentindo ou pensando, já é uma realidade. Então agora eu me comporto da forma como Deus falou, e não através daquilo que os meus sentidos estejam dizendo. Quantos estão comigo? Amém. Amém. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 11, 23. Diz assim o texto. Eu vou ler do 20 para contextualizar melhor. E passando ele pela manhã, amém? Jesus estava, os discípulos estavam passando eles, quem? Os discípulos. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Em algumas traduções no original isso aqui significa: tendes a fé do tipo de Deus. Jesus estava dizendo que a gente tem que ter o mesmo tipo de fé que Deus tem. Deus olhou para a terra e não tinha forma, e Ele liberou a palavra e começou a criar vida. Então Deus, Ele nos deu condição de, através da palavra dele, unida com a nossa fé. Se não tem dinheiro na sua conta, você fala, o dinheiro aparece. Se você está enfermo e não tem cura para você, o médico diz que não tem jeito. Através da palavra de Deus, numa atitude de fé sua, através do crer, você é curado, você é sarado. A sua vida, ela passa a ser uma outra condição, uma nova realidade. A fé nos proporciona isso, uma nova realidade de vida. E ele disse aqui, no versículo 22:
ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo, Jesus falando, se alguém disser, diga comigo assim, se alguém disser a esse monte, ergue-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Duas chaves importantes aqui. A primeira, ele diz que eu preciso falar para as coisas que eu quero ver acontecer. A Bíblia diz que quando Deus falava, as coisas eram criadas. Aí daqui a pouco Deus viu que era bom. Deus só viu que algo que ele tinha criado era bom depois que ele falou. Por quê? O poder criador de Deus é Jesus junto com o Espírito Santo. Jesus é a palavra de Deus e o Espírito Santo é o poder de Deus que traz a existência. Então, o Espírito Santo com Jesus, que é a palavra, eles trabalham em unidade para manifestar o pensamento de Deus, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus para nós sendo expressa. Então, quando eu medito na palavra, eu passo a conhecer aquilo que é direito meu por herança. Amém? Só que Jesus disse que eu tenho que dizer, eu tenho que falar. Eu disse para você frisar aqui no pela manhã. Por que pela manhã? Porque a Bíblia diz que, se você ler aqui, ó, no versículo 15 do mesmo capítulo, e foram para Jerusalém, entrando não. Versículo de número 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo ele de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, Jesus falou com a figueira estéril. Jesus, ele falou com uma figueira estéril. Então, se existe alguma coisa que está estéril na sua vida, você tem que trazer vida ou amaldiçoar aquilo. Ou seja, escassez na sua vida é maldição. Então você tem que lançar a palavra de maldição contra a escassez. Como assim? Escassez em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o meu Deus, sendo rico, se fez pobre, para que através da pobreza dele eu fosse enriquecido. Satanás, em nome de Jesus, todo suprimento, todo mantimento, tudo que eu preciso para pagar as minhas contas, tudo que eu preciso para ter uma vida próspera, rica e abençoada, eu chamo a existência agora. Prosperidade, aonde você estiver, nos quatro cantos do mundo, venha ao meu encontro, porque a palavra de Deus diz que eu busco o reino de Deus como a minha maior prioridade, e todas as coisas vão sendo acrescentadas. Amém, querido? É dessa forma. Você tem que falar com os montes, você tem que falar com a figueira estéril. A Bíblia diz que vinha um cortejo, uma mulher carregando seu filho morto, ela se encontra com Jesus, e Jesus, ele fala com o morto, e o morto ressuscita. Então Jesus falava com o morto, Jesus falava com as plantas, com a natureza. Jesus, ele dava ordem às coisas, e as coisas começavam a acontecer. Aí você diz assim, mas é porque era Jesus. Mas ele disse aqui, ó, qualquer um que crê no seu coração tem a capacidade de falar e receber. Diga comigo assim, é possível. Diga, é possível eu ter aquilo que eu digo. A mulher do fluxo de sangue, ela recebeu justamente aquilo que ela falou. Ela disse, se eu apenas tocar, eu serei curada. Então alguém chegou para aquela mulher e pregou para ela dizendo, olha, existe um homem chamado Jesus, que quando ele passa, as pessoas tocam nele e as pessoas são curadas. Ela creu. Só que o crer, Judas 20 diz que edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Judas está dizendo que através da oração em línguas eu edifico a minha fé. Por que Judas está dizendo isso? Porque no versículo 4, Judas disse que batalhando pela fé. Judas está ensinando, o apóstolo Judas disse que a fé é uma batalha, crer é uma batalha. Se é uma batalha, há uma disposição minha de pelejar pela minha fé. Porque se ele está dizendo que é uma batalha, existe alguém que está querendo me roubar da fé, que está querendo me roubar da palavra. Porque eu estava conversando com a minha esposa hoje, e eu estava dizendo o seguinte: as pessoas pensam que Satanás, ele quer matar as pessoas, principalmente crentes. Satanás não quer matar crente, querido.
Porque imagina que eu sou crente, Satanás ele bota o coronavírus em mim e eu morro crendo, eu vou para o céu. Satanás só fez um favor, ele comprou a minha passagem de ida, eu vou para casa. Agora Satanás, antes de fazer isso, ele lança a enfermidade para te roubar da fé, para você dizer assim, a palavra de Deus diz que eu sou curado, mas como é que eu sou curado? Se eu estou sentindo algumas coisas no meu corpo. Então Satanás ele quer roubar a sua fé, Satanás ele quer colocar dúvida na sua mente, porque tudo que é dúvida é pecado. Dúvida é cair da palavra, é abandonar aquilo que Deus diz, é não dar mais crédito àquilo que o Senhor falou na palavra dele. Por que ele deixou essa palavra? Porque essa palavra é que nos dá condição de a gente entender o que é meu por direito, por herança. Então Jesus disse que se eu tiver uma fé que eu não duvido no meu coração, mas eu creio. O que é crer com o coração? O que é crer com o coração? A palavra coração aqui, no original, é espírito. Por que o coração é o espírito? Eu não sei se você já usou essa expressão. Eu joguei uma pedra e foi no coração da árvore. A árvore não tem coração, mas é como se você quisesse dizer que você acertou por meio daquela árvore. Foi no coração, foi no meio, foi no lugar exato. Então quando a palavra diz coração aqui, está dizendo que é o centro do homem. Porque o seu verdadeiro eu não é esse que você está vendo. O seu verdadeiro eu é o seu espírito recriado. Você não é carne. Alguém chegou para mim esse dia e disse, mas pastor, eu estou me sentindo condenado, eu estou me sentindo culpado, eu estou me sentindo abatido, triste, isso, aquilo, porque eu fiz algumas coisas que eu sei que desagradam a Deus. Eu disse, querido, muito bom, porque você reconhecer isso, já é o Espírito Santo te convencendo. Ele disse, mas eu não tenho força para orar, eu não tenho força para buscar, porque toda vez que eu vou orar, que eu vou buscar, eu sinto como se eu estivesse diante de Deus culpado. Eu disse, isso é Satanás, querido, sabe por quê? Leia a Bíblia lá em Romanos 8, primeiro que diz, agora, pois, quando? Agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, então não existe mais condenação para você. O nosso problema é que a gente quer olhar para as coisas de Deus a partir de nós mesmos. A Bíblia diz que Deus chama o povo no Egito e dá uma promessa. Quem tem promessa aqui? Amém. A Bíblia diz que Deus, ele chama o povo do Egito e libera uma promessa. Sabe por que Deus libera uma promessa? Sabe por que Deus vai te abençoar? Porque quando você é abençoado, acontece o que aconteceu aqui nessa noite. O nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Então você semeou, você vai colher, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua colheita. Então Deus, ele chama o povo e diz, olha, eu não só quero libertar vocês, eu não só quero tirar vocês do Egito, eu tenho um lugar reservado para vocês. Eu tenho uma terra prometida, terra que mana leite e mel. É esse lugar que eu quero que vocês vivam. Eu criei esse lugar, é um lugar específico que eu quero que vocês vivam nesse lugar. E a Bíblia diz que eles vão caminhando e vai acontecendo tudo no deserto. Só que eles chegam em Cades Barneia. E quando eles chegam nesse lugar, Moisés ele chama 12 espias e diz, olha, vai lá, visita a terra, dá uma espiada, dá uma sondada e vê se verdadeiramente aquilo que Deus falou é uma realidade, vê se a promessa é real. E a Bíblia diz que 12 espias vão, 10 deles trouxeram um relatório e outros 2 trouxeram outro tipo de relatório. Os 10 que foram juntos trouxeram um relatório negativo. Que relatório foi esse? A Bíblia diz que eles trouxeram o fruto da terra. Uau! Eles trouxeram o fruto da terra. Eles experimentaram que a promessa é real. Eles viram que Deus realmente não mente. Eles disseram, olha, verdadeiramente a gente foi na terra e a gente trouxe esse cacho de uva. A Bíblia diz que teve que 2 homens pegar um cacho de uva. Será que os frutos eram bons? Será que os frutos eram grandes? Será que a terra verdadeiramente manava leite e mel? Então eles estão dizendo, olha, verdadeiramente a terra é próspera, a terra é abençoada, aquilo que Deus falou realmente é a verdade. Porém, sempre tem um porém. O incrédulo, ele sempre tem um porém. Ele sempre tem um mas. Ele sempre tem um mas. Espera aí. E vou dizer a você, incredulidade é contagioso. Você começa a andar com alguém assim, você começa a ficar assim também. Mas quando você anda com pessoas de fé, isso te encoraja a andar com essas pessoas que são um exemplo de fé para nós. Amém, querido? Ande com pessoas de fé, não ande com pessoas incrédulas. Aí eles disseram assim, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Só que tem um detalhe, a terra não é nossa, porque existem moradores na terra, são os filhos de Anak. Eram gigantes daquela época, e além de ser gigantes, eles eram homens valentes. E ali tinha 2 milhões de pessoas, mas nenhum deles era guerreiro. Então sabe o que acontece aqui, querido?
Eles olham para a promessa, ele vê que a promessa é real, mas sabe o que ele está dizendo? Pelo meu esforço, eu não tenho como herdar a promessa. Se depender de mim, eu não tenho como viver aquilo que Deus tem para viver. Se depender de mim, eu nunca vou ser próspero, abençoado, eu nunca vou fazer a vontade de Deus, eu nunca vou viver a vida que Deus preparou para mim. Se depender de mim, nem do lugar eu saio, porque eu olho para a circunstância e eu fico com medo. Golias, ele passou 40 dias e 40 noites afrontando o exército do Deus vivo, e muitos homens olhavam para aquele homem e temiam. Tinha cara de que era preparado, nasceu para a guerra, mas quando ele olha o tamanho do gigante, não é assim na nossa vida? A gente tem uma promessa, a gente sabe que Deus é conosco, a gente sabe muitas das coisas que a palavra de Deus promete, mas quando a gente está diante da circunstância, a gente teme. Pedro, ele viu muitos milagres, mas teve uma hora que faltou fé. Faltou fé. Parece que não é assim na nossa vida. A gente vai andando e chega em determinado lugar que a gente não consegue ir para frente nem para trás. Parece que a gente está algemado, parece que a gente está aprisionado. Para isso você tem a palavra de Deus. Para isso você tem o Espírito Santo dentro de você. Por quê? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Não existe nada que seja impossível aos olhos de Deus. Só que eu preciso confiar em Deus. Mas sabe por que eu não confio? Porque eu não conheço Deus nesse nível. Em que nível? Por exemplo, o problema das pessoas é achar que a fé salvífica é a mesma fé para tudo. Eu tive fé para ser salvo. Eu acho que agora, porque eu fui salvo, tudo na minha vida tem que mudar. Deus tem que fazer tudo na minha vida agora. Não, querido, não é assim. Para ser salvo não paga nada, é de graça. Mas para viver a vida que Deus tem para você, você vai ter que renunciar, você vai ter que praticar essa palavra, você vai ter que sujeitar a sua vida àquilo que Deus promete, porque para toda promessa de Deus há um processo. Para tudo aquilo que Deus ele estabeleceu na sua palavra, há alguns princípios que eu tenho que praticar. Por quê? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. O mundo seria diferente se tudo isso aqui viesse num pacote só, mas não vem. Por quê? Porque eu preciso pedalar as minhas bênçãos. Eu estava conversando com a minha esposa, essa igreja aqui é uma igreja diferente. A gente não ora pelas pessoas, a gente ensina as pessoas a orar. A gente aqui não diz assim, Deus vai te abençoar. A gente ensina a pessoa como ela receber a bênção de Deus. É diferente. A gente ensina a pessoa a ela mesmo pedalar as bênçãos dela. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que ficam dependendo do pastor. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Porque vai ter circunstâncias que o pastor não vai estar lá. E agora? Mas agora você tem o Espírito Santo, você aprendeu a se relacionar com Ele, você agora entendeu quem você é nele, a sua identidade, a sua autoridade, e você mesmo. Satanás, em nome de Jesus, bate em retirada da minha casa, do meu lado, do meu casamento, da minha vida financeira. É diferente, querido. É diferente. Esse é o evangelho que você tem que viver. Esse é o evangelho. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 10. Vamos lá para Romanos 10 e o 9. Aleluia. Romanos 10 e o 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que o Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Novamente, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Algumas pessoas pegam esse texto e acham que esse texto é só para evangelismo, que isso aqui é simplesmente para que a pessoa seja salvo do mundo e nasça de novo. Só que esse texto aqui, na realidade, ele está falando muito mais coisa do que simplesmente ser salvo. A palavra aqui, salvação, é sozo, e sozo é livramento, é redenção. Quando você foi salvo, você simplesmente não foi apenas, seu nome não foi só apenas escrito no livro da vida para quando você morrer um dia você morar no céu. Quando você é salvo, você é introduzido no reino de Deus, e a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é perpétuo e inabalável. Então esse reino de Deus, ele foi introduzido dentro de você, que é o Espírito Santo dentro de nós. Só que eu não sei como andar nesse reino, então eu preciso das práticas espirituais que me dão condição de eu me locomover, porque se é um reino, existe uma legislação. Amém? Existem coisas que Deus criou para me abençoar. Existe uma forma como eu tenho que praticar para receber algo de Deus. Então, para cada bênção do Senhor, Ele deixou através de uma palavra. Por exemplo, tem gente que acha que é assim:
eu estou passando pelo problema financeiro, então eu vou jejumar para Deus. Eu creio no poder do jejum, eu creio no poder da oração, eu creio no poder do congregar, eu creio no poder da oração do pastor, da autoridade constituída por Deus. Mas se tratando de vida financeira, existe um princípio que Deus estabeleceu para você prosperar nessa área, que é semeadura. É a semeadura. Está precisando de dinheiro, você tem que dar. Poxa, é assim, no reino de Deus é ao contrário, filho. Sabe por quê? Porque quando você dá, você está dizendo, eu não sou dependente disso. Eu estou mostrando quem é o meu Senhor, porque boa coisa é melhor dar do que receber. A viúva, ela estava precisando, o que foi que ela fez? Ela deu. Por quê? Porque uma semeadura. O pastor liberou uma palavra profética aqui, que se você não pegou, peguei. Deus, ele tem uma colheita para a sua vida, mas como você quer colher sem plantar? Como você vai colher? Se você não plantou, você quer colher o que não precisa, é injustiça. Buscar o reino de Deus é sua justiça. O que é a justiça de Deus? É um justo morrendo pelos injustos para me fazer justo diante de Deus. Só que tudo isso eu recebo pela fé. E o que é a fé? A gente acha que fé é ficar em casa assim, eu creio, eu creio, eu creio. Muitas pessoas acham que concordar com a palavra é crer. Você pode concordar com tudo que eu estou dizendo aqui, embora para a sua casa e nada disso acontecer na sua vida. Porque o que é crer? Crer é quando através da minha vida eu manifesto aquela palavra, eu comprovo com uma atitude que o que foi falado é verdade. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé, Noé, pela fé, Moisés, pela fé, Abraão, pela fé. O que é pela fé? Através da manifestação da fé que eles tiveram, eles obtiveram um bom testemunho. A Bíblia diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. E note que Abraão, ele tinha tudo para não crer. Abraão já era velho e a mulher dele era estéril, mas a Bíblia diz que ele creu. Creu em quê? Numa palavra que ele recebeu. Então seu milagre é do tamanho do crédito que você dá à palavra que você ouve. Se você dissesse para mim que tem 100 reais para me dar, ou uma palavra dessa, eu prefiro a palavra. Sabe por quê? Sabe por quê, querido? Os 100 reais se acaba. Mas uma palavra dessa é eterna. E essa palavra, quando ela é revelada dentro de você, ela muda tudo, ela faz toda a diferença. Uma filha da fé minha, ela estava com lúpus. Você conhece a história de Stephanie? Ela estava com lúpus. E lúpus não tem cura. Ela chegou para mim e disse, e agora o que é que eu faço? Eu disse, continue crendo. Sabe por quê? Satanás, ele mandou a enfermidade para você. Porque Satanás, ele quer tragar a sua vida, ele quer roubar a sua alma. Satanás, ele quer que você apostado da fé. Mas me diga uma coisa. Se Satanás conseguir ceifar a sua vida, mas não roubar o seu nome escrito do livro da vida, que é o objetivo maior dele, porque ele já está condenado e quer levar uma boa parte com ele, se ele não conseguir fazer isso, no final das contas, quem foi que venceu? O problema é que a gente quer passar a eternidade na terra, a gente acha que a eternidade é aqui. Você está indo para um lugar melhor, querido. Você está indo para a eternidade. Lá não tem choro, não tem pranto, não tem morte, não tem enfermidade. Aleluia! Só que não vá para a eternidade para ser um morador de rua. Você pode ir para a eternidade ser um morador de rua, porque a Bíblia diz, construa tesouro no céu. Então pela fé, você vai construir o seu tesouro no céu, querido. Uau! Glória a Deus! Porque pela fé, Deus me dá a condição de eu pedalar o meu galardão, de eu construir meu galardão no céu. Eu leio a palavra, entendo o que a palavra está dizendo e eu dou uma resposta. Eu vou praticar essa palavra. E a Bíblia diz que Deus, ele me abençoa tanto na terra como no céu. Glória a Deus. Aleluia. Aí Paulo disse aqui, se com a tua boca confessar. Sabe o que é confessar aqui no original? Confessar aqui é homologia. E homologia vem de homologar. E homologar é reivindicar. Amém? Homologar é o mesmo que reivindicar. É mesmo que jurisprudência. É quando alguém, ele cria uma lei. É como se alguém criasse uma lei e leva lá para o Senado. Aí chega lá, tem alguém que assina embaixo, está dizendo, eu autorizo essa lei a ser cumprida. Isso é homologar. E o que é homologar aqui? Homologar aqui é você dizer assim, o médico disse que é câncer que não tem cura. Aí você, deixa eu homologar aqui alguma coisa. Aí você vai lá e diz a respeito de Deus que certamente, certamente, ele levou o passado, todas as minhas, não foi a de vocês, foi a minha. Davi disse, o Senhor é meu pastor, se ele é o seu, eu não sei.
você, sei que ele é meu. Essa palavra é para mim e eu recebo ela. E eu vou confessar. Por que confessar? Eu vou homologar. Eu vou dizer para a enfermidade. Se você ler o Salmo 46, Davi escreveu aquilo ali no deserto. Davi não escreveu aquilo ali para ninguém. Davi, ele ministrava a si mesmo. O que é ministrar a si mesmo? A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela dizia consigo mesma. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir. Então cada vez que eu prego para mim mesmo, eu continuo crendo, eu vou crer mais, porque a fé vem pelo ouvir. E a minha alma, ela começa a se sujeitar ao governo do Espírito. Porque fé é no Espírito. Fé não é alma. O que é alma? Razões, emoções e sentimentos. E se você for guiado pela sua alma, todas as vezes que você sentir alguma coisa, você pode cair da fé. Todas as vezes que você for andar na sua razão, que é a sua mente natural limitada, você não vai andar por fé. A fé é do Espírito. Só que, lá em 1 Pedro, ele diz que o objetivo da fé é a salvação da nossa alma. A religião limita tudo a ser salvo. A religião pega tudo num bolo só. Aí todo domingo você vem para a igreja e escuta sobre salvação. Você já foi salvo já, querido. Se o objetivo de Deus fosse só te salvar, quando você fosse salvo, ele arrebatava você. Mas o objetivo de Deus é que você seja abençoado na terra, que você seja próspero, que você tenha condição de emprestar às pessoas. Porque quanto mais você é abençoado, você tem mais condição de abençoar outras pessoas. O objetivo de Deus é esse. Se você ler a Bíblia, Deus falou mais sobre dinheiro do que amor. Na Bíblia tem mais passagens falando de dinheiro do que de amor. Aí ele diz assim, mas eu não quero dinheiro não. Pois eu quero. Sabe por que eu quero? Porque o Evangelho precisa ser propagado. O Evangelho precisa crescer, precisa avançar. E se a gente tivesse condição, tu acha que a gente estava num prédio como esse? A gente estava num prédio melhor. A gente estava numa condição melhor. A gente tinha enviado missionários para alguns lugares. A gente comprava cesta básica e matava fome de um bocado de gente ali. A gente pegava um bocado de cesta básica agora, em vez de fazer um gol daqui, a gente levava para uma favela daquela, fazia uma cruzada, batizava pessoas, ganhava gente para Jesus. Só que para que eu seja abençoado nesse nível, Deus precisa tirar algo dentro de mim chamado avareza. Aí por que eu falei que você tinha que falar sobre manhã? Porque Jesus, ele chegou na figueira num dia, ele liberou a palavra. Aí a Bíblia diz que pela manhã os discípulos passaram e a figueira estava, ou seja, houve um processo, houve um tempo. Por quê? As pessoas acham que confessar a palavra é acordar de manhã e dizer assim, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abençoado, glória a Deus, eu sou lindão. E vamos embora. Não é isso não, querido. Isso é jogar palavras ao vento. Confessar a palavra é você pelejar pela fé, é você dizer para o problema, é você dizer para a enfermidade, é você dizer para os demônios principais e potestades que batem na sua porta. Quando Satanás bate na sua porta, manda Jesus abrir a porta. Manda, como é que Jesus abre a porta? A palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Então Satanás, olha, a palavra de Deus diz. Vença Satanás assim. É assim que eu luto minhas guerras. Eu tenho sempre uma palavra guardada. Porque ele chegou para Jesus e disse, mas Jesus, atira-te daqui e tal, não sei o que, tentou Jesus. Jesus venceu como? Satanás, está escrito. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só que a palavra ali, palavra não é logos, é rema. Não está falando disso aqui, ó. Não é mandar Satanás ler. Satanás lê aqui para ver o que ele está dizendo aqui, ao teu respeito. Não, querido. É quando você se torna essa palavra. Você, porque o verbo tem que se fazer carne. Isso é crer. É quando eu me torno essa palavra. Chega uma hora que Satanás ele nem vem mais atentar você naquela área, porque ele viu que não tem brecha mais. Porque ele tentou Jesus numa área, perdeu. Foi para outra área, perdeu. Foi para outra área, perdeu. Depois ele foi embora, querido. Só que para isso eu preciso ter uma fé, eu preciso andar no Espírito, porque só suporta o deserto quem está em Espírito. Jesus foi levado em Espírito para ser tentado por Satanás. Então só vai suportar deserto, só vai suportar o que está por vir aí, que é pior do que a gente já viveu. Só vai suportar quem estiver no Espírito, querido. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente está pregando uma palavra como essa e as pessoas querem ver o carro que a gente tem, sabe? As pessoas querem olhar para fora e ver o carro que eu ando. As pessoas querem ver a casa que eu tenho, quanto é que eu tenho no meu bolso, achando que oração em língua, achando que meditação na palavra, achando que as práticas espirituais, o relacionamento com Jesus vai me abençoar na terra. Não, querido, você não está entendendo para onde eu estou indo. Eu não estou construindo nada na terra, não. Eu estou aqui de passagem. Aí você, mas o senhor acabou de dizer que queria, sim, só que existe um processo. E o pior, as pessoas nem sabem onde a gente vê. Que a gente abriu mão para estar aqui hoje por causa de uma palavra. Você não sabe como eu vivia, a renúncia que eu faço todos os dias para estar aqui hoje. Você não sabe, você não conhece minha vida, você não sabe onde eu vim, sabe? Então as pessoas estão andando no natural, querendo ver resultado. E o resultado, querido, é um caráter parecido com o de Jesus.
Então, se eu estou na minha casa, muitas vezes eu estou passando dificuldade, muitas vezes é uma dificuldade financeira, aí sabe o que acontece? Pela fé eu venço. Por quê? A Bíblia diz que a fé que vence o mundo é a nossa fé. Fé não foi dado, querido, para você conquistar coisinha, não. Fé não é para você trocar de carro, não. Fé não é para Deus te dar uma casa, não. Embora Deus, ele tem prazer em fazer isso. Deus faz por prazer. Mas se você tem dinheiro, você prefere investir na educação dos seus filhos ou comprar uma boneca de 3 mil reais? Você prefere pagar um colégio particular bom? Você prefere investir no futuro do seu filho? Deus é do mesmo jeito. Deus está investindo no meu futuro, porque fé é uma semente. Então eu estou plantando coisas hoje que eu vou colher lá na frente. E esse processo é o processo de maturidade para eu ter condição, para não transformar em maldição aquilo que é bênção para a minha vida. Porque se eu não tiver condição de receber, a Bíblia diz que o vaso racha. A unção é tão poderosa que o vaso racha. David Robson, uma vez ele orando, vou finalizar com essa. David Robson disse que ele orando para que Deus usasse ele para que cego visse, mudo falasse, paralítico levantasse da cadeira de roda. Ele orando por tudo isso. Um avivamento na cidade dele. Deus me usa. Deus, ele, a minha igreja, Jesus, manda pessoas com problema para que eu seja um canal de bênção. E a Bíblia diz que o livro de David Robson, que é Andando no Espírito no Poder, diz que quanto mais ele orava isso, as coisas pioravam na vida dele, as coisas iam de mal a pior. E eu disse: Deus, eu não estou entendendo. Eu orei por avivamento e eu estou passando por um bocado de problema. Aí Deus disse: eu estou purificando o seu coração, porque não tem como eu derramar esse avivamento com o coração que você tem hoje. Porque por mais que a intenção do seu coração seja boa de ver um avivamento, você não tem condição de suportar a unção que eu vou derramar. E lá na frente, Satanás te pega, te derruba e leva um bocado de gente com ele. Então eu estou purificando o coração. Então ser purificado dói. Ir para a casa do oleiro dói. A Bíblia diz que o oleiro, ele pega o vaso, ele quebra, mas ele vai colocar o vaso no lugar de honra, ele vai encher de unção, ele vai colocar no lugar de destaque, e isso está preparado para você, está ali esperando em algum lugar na eternidade. Só que antes disso, Deus precisa moldar o nosso coração. A Bíblia diz que nós somos predestinados a ser a imagem de Jesus, ser como nosso irmão mais velho, ser parecido com ele. A fé é para isso. E quando você é como Jesus, todas as coisas são possíveis. A Bíblia diz que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vai ser só coisa. Vai ser só coisa. Busca o reino de Deus. E as coisas, olha como ele trata: coisa, carro é coisa, casa é coisa, tudo isso aí que você quer é coisa. Existe algo maior, existe algo melhor. A Bíblia diz que sabedoria vale mais do que ouro e prata. Um culto desse não tem dinheiro que paga. Eu queria ter escutado uma palavra dessa quando eu estava começando a minha caminhada com Jesus. Eu queria que alguém tivesse pregado isso para mim. Eu tive que aprender pedalando, eu tive que aprender no meu quarto, eu tive que passar horas com o Espírito Santo para aprender essas coisas que hoje me dá condição de ter uma vida vitoriosa. Ninguém chegou para mim e deu uma mastigadinha assim, não, como é dado aqui. Entende isso? Então você está recebendo condição de transformar a sua própria vida. Deus está te dando ferramenta que nem, não tem como Deus enviar você se Ele não te dá suporte, se Ele não te dá unção, se Ele não te dá capacitação. Eu mandar você ir para a guerra a nada, mas quando Ele manda você ir para a guerra, Ele te dá as ferramentas. Sabe por quê? Porque Ele disse, aleluia, Ele disse que no demais, irmãos meus, revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra toda a cilada do diabo. O que ele está dizendo? Vai vir cilada contra você. O que ele está dizendo? Que vai vir um dia mal, mas ele não te deixa na mão. Ele está dizendo que deixou o Espírito Santo dele, porque ele disse: não vou deixar vocês órfãos, enviarei o meu Espírito Santo. E quando você se relaciona com esse Espírito Santo, você vai, é que nem aquele filme do Homem de Ferro. O Homem de Ferro está no prédio, aí de repente ele cai do prédio bem alto, ele está sem armadura, aí ele abre o braço assim, ó. E quando ele abre o braço assim, a armadura dele está não sei aonde, mas as peças começam a vir e a se encaixar no corpo dele. Então, quando você vai, sabe por que quando você vai? A Bíblia diz: sai do Egito e vai para Canaã. Mas se você ler a Bíblia, a Bíblia diz que quando ele colocaram o primeiro pé fora do Egito, Deus disse assim, ó: hoje o Senhor teu Deus te dá a terra prometida. Eles nem tinham chegado lá, mas a promessa já era real, já está disponível, é meu. Jesus comprou um preço, Ele disse na cruz do Calvário: tetelestai, tudo que você precisa, eu derramei no meu sangue naquela cruz. Então, tetelestai, está consumado, receba, viva isso. Não peleje mais com a sua força, no seu braço, na sua mente natural e limitada. Eu fiz isso por você, eu lutei no seu lugar. Não peleje. A Bíblia diz assim:
que é que fazemos nós? Eu disse, Moisés, diga ao povo que marcha, só se marcha para frente, continua andando, continua crendo, continua se relacionando, continua vivendo aquilo que você está vivendo, que você vai ver que o mar vai se abrir. Como é que o mar se abriu? Através do cajado é palavra, a palavra de Deus, ele faz abrir as portas, faz abrir o mar vermelho, a palavra de Deus, você tem que crer nessa palavra. Aí Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Poxa, não é Deus que transforma, não, é você. Se você não está se conformando com o casamento que você tem, se você não está se conformando com a vida financeira que você tem, se você não está conformado com as cadeiras vazias da igreja, se você não está conformado com o governo que tem aí, a Bíblia diz que é você que tem que transformar todas as coisas. Como? Não sei. Procura saber qual é o teu chamado e andar nele, porque aí você está fazendo a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Essa é a sua oração, seja feita no céu como na terra. A terra sou eu, que a tua vontade seja feita nessa terra aqui, ó, nessa terra rebelde, nessa terra orgulhosa, nessa terra soberba, nessa terra que só pensa em si só. Faz a tua vontade aqui em mim, porque quando Deus faz a vontade dele em mim, depois ele faz através de mim. Então o que acontece? Pela renovação da mente. O que é renovação da mente? É quando essa palavra aqui, ela encharca o seu coração. É quando dentro de você só tem uma coisa, a palavra de Deus. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então não tem como Satanás ele pelejar contra uma pessoa que está cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque essa pessoa tem o capacete da salvação blindada, a mente dele é blindada. Essa pessoa tem a couraça da verdade, pode mandar dar de flanada, porque ele tem um escudo, ele tem uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ele pode mudar o que ele quiser, porque a Bíblia diz que ele tem uma sandália do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Você quer mais o quê? Aleluia. Você quer mais o quê? Então por que você está temendo? Por que você está com medo? Por que você está com dúvida? Amém, querido? Amém. Palavra de salvação. Aí você diz assim, graças a Deus. Aleluia. Sei que essa palavra Na religião é assim, né? Cacabugu, né? Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar Rafael aqui para ele orar, para selar essa palavra, porque quando não se acaba, a igreja também não fecha. Aleluia. Glória.